Bem-vindos ao Poder da Luta. Hoje o novo episódio foi algo que vocês pediram muito no nosso último episódio, que é sobre dicas de livros. Com certeza, a gente falou, né? A gente tem esse hábito. Botado esse hábito na nossa vida e realmente transformou a nossa vida, né? Acho que a busca pelo conhecimento não tem fim, engrandece a gente aprende, é muito bom você aprender. E a gente vai dar a dica para vocês, os livros que a gente já leu ou que a gente está lendo. Ou até relendo. Com certeza. Bem-vindos ao Poder da Luta. O Edson separou 2 livros, eu separei 3 livros, que são livros recentes que a gente está lendo ou relendo. Qual é o seu livro número 1? Meu livro número 1, sem dúvida nenhuma, é o livro mais importante do mundo. Esse aqui, ó, é a Bíblia. Eu acho que todos os pensadores, de todos os filósofos, de todos os assuntos, a Bíblia, ela fala sobre tudo. Sem dúvida nenhuma, é o manual para o ser humano. É o meu livro que eu leio, sem dúvida nenhuma, diariamente, assim. Já li, principalmente o Novo Testamento, já reli, vou procurando, dependendo do momento que eu estou na minha vida, qual o versículo, o capítulo que eu quero ler. E sem dúvida nenhuma, esse é o livro mais importante que um ser humano pode ler. Obviamente que eu também, meu número 1 foi a Bíblia, sim. Mas não é qualquer Bíblia que a gente está lendo. Sim. Eu escolhi essa versão que é NTLH, que foi a versão que eu comecei a ler, que foi a versão que realmente eu consegui compreender a Bíblia, sim. Que eu consegui colocar em prática os ensinamentos bíblicos. E depois que eu li essa Bíblia, eu dei a mesma Bíblia para ele, porque ele também tinha essa dificuldade. Ele começava a ler e falava assim: não, mas eu não entendo a Bíblia, eu não consigo entender, não consigo compreender, não consigo colocar em prática. E depois que eu comecei a ler essa daqui, eu falei assim: olha aqui, você vem essa versão, que essa versão aqui você vai conseguir compreender, não foi? E o mais legal dessa Bíblia de estudo, que ela explica, ela dá detalhe, quando que foi, aonde que foi, e deixar as coisas muito mais claras pra gente, porque às vezes você lê uma coisa e fica meio vago, né? Na Bíblia você não sabe onde que foi, qual época, se foi antes de Cristo, depois de Cristo, quem eram as pessoas que estavam lá, qual era sobre qual assunto. E essa Bíblia, ela deixa a gente aprender muito mais fácil o nosso aprendizado, porque, como eu falei, ela dá o contexto sobre toda a passagem que ela tem. E não é só o contexto, a linguagem dela é atualizada, sim, a linguagem dela é de fácil entendimento. Em toda a página dela, no final, vocês vão ver, aqui nessa parte azul tem uma explicação dos versículos, e no final dela tem temas que você pode escolher, tem conhecimento, consolo, até que eu já destaquei alguns temas, então você pode ir lá, eu quero ler sobre conhecimento, aí você vem aqui e você procura na Bíblia os versículos que tem sobre conhecimento. E ela, eu acho que é a versão mais atualizada, se não me engano. Eu já dei ela pro Júnior, já dei ela pro meu irmão, já dei ela para outros amigos, e realmente é a Bíblia que eu indico a vocês, essa Bíblia de estudo NTLH. Então vamos lá, Edson, seu segundo livro. Meu segundo livro é um livro que eu tô relendo, né? Eu li ele há alguns anos atrás, foi você que me deu também, Inteligência Positiva. É um livro que eu tô relendo porque ele falou muito comigo. Engraçado porque, não sei se você é assim, às vezes não é que eu esqueço, mas quando aquilo não fica muito tempo na minha cabeça, parece que você esquece tudo. E ter a oportunidade de reler, já aconteceu isso em alguns livros comigo, eu teve que reler o livro para poder entender de novo as coisas. Esse livro fala muito comigo, ele ensina uma coisa muito legal que nós, atletas principalmente, acho que não só atleta, mas ser humano, sempre tem o crítico e o sábio, né, dentro da gente, né? Todos interna. Nós tem sempre essa conversa interna, que sempre um tenta negociar com o outro, e o sábio é o sempre que faz as coisas certas, sempre faz tudo direitinho, e o crítico é aquele que te critica, aquele que te segura, que te puxa para baixo, mas às vezes você passa por um amigo seu que ele tá fazendo isso para te proteger. Então é um livro muito, muito, muito legal, que ajuda a entender um pouco da cabeça do ser humano, e tem me ajudado muito, principalmente nessa época de camp. Sim, esse livro eu também já li, essa Inteligência Positiva é muito legal, porque
geralmente, assim, nessa diálogo, nessa conversa interna, acaba que a gente sempre dá voz pro negativo, né? E esse livro ele é como se fosse um manual para você pegar, rotular esse pensamento negativo e você conseguir jogar fora e substituir por um pensamento positivo. E principalmente identificar esse crítico. Porque esse crítico, ele é muito esperto, ele se passa pelo nosso amigo, ele se passa por nosso amigo que quer proteger a gente todo o tempo. Então esse livro ajuda muito a gente identificar esse crítico aí que sempre está tentando segurar a gente de progredir na vida. Para você entender mais do crítico só lendo o livro. Com certeza. Mostra de novo o livro. Esse livro aqui, ó, Inteligência Positiva. Muito, muito, muito bom esse livro. Agora o meu próximo livro, ele é em inglês, mas eu acredito que tem a versão dele em português também. É esse aqui, The Enemies of the Excellence, 7 Reasons Why We Sabotage Success. 7 razões porque a gente sabota o nosso sucesso. Ele tá com marca-texto porque eu também tô relendo ele. É como você falou assim, que a gente esquece. Eu leio o livro, geralmente eu destaco as partes mais importantes e eu reescrevo, porque eles falam que geralmente quando você materializa, você repassa o que você aprende, você tem 30% a mais de chance de guardar. E isso só vira conhecimento a partir do momento que você coloca em prática o que você leu, né? Então é muito difícil realmente você ler e você gravar. Para você gravar, você tem que transformar aquilo no conhecimento, transformar aquilo num hábito, para aquilo que seja realmente um conhecimento em sua vida. E esse aqui, eles falam dos nossos sabotadores, né? Como a gente vive se sabotando, como a gente pode identificar os nossos sabotadores que impedem o nosso sucesso. Então, eu tô relendo ele porque eu achei ele muito importante. E é isso, assim, eu acredito que tenha ele em português. Ele fala muito dos pensamentos. Eu gosto desses livros que falam da mentalidade, como eu dei esse para ele, da inteligência positiva. Eu gosto de livros de PNL, eu gosto de livros que nos fortaleçam mentalmente. Né? Acho que são livros que falam com a gente, né? Literalmente eles falam com a gente, que ajuda a gente a mudar, né? A gente como ser humano. Porque eu acredito que todo ser humano sempre tem esses pensamentos, cara. Esses pensamentos difíceis, pensamentos confusos, não sabendo às vezes tomar decisões. Esses pensamentos que passam na cabeça de todos nós. E esse livro, um livro não é um livro de autoajuda, mas é um livro de conhecimento que acho que coloca um espelho na nossa frente para a gente poder se enxergar um pouco melhor. A gente pegou aqui 5 livros, na verdade 4, porque a gente escolheu o mesmo, que foi a Bíblia, mas que são livros que transformaram a gente de alguma forma. Então a gente sabe que a gente pode indicar ele para vocês, porque se vocês colocarem ele em prática, realmente no que está escrito aqui, vocês também podem ser transformados. E engraçado que eu estou te falando, esses livros são todos de mentalidade, né? Sim. Mas é porque tudo começa na cabeça, tudo começa na mente. Para você começar uma transformação na sua vida, você tem que começar a transformação na sua mente, como está escrito na Bíblia, como está escrito em Romanos, que eu já falei. Você precisa começar pela renovação da sua mente, para que você começar essa transformação. Com certeza. Então, o primeiro passo é esse, né? O primeiro passo é esse. Acreditar e transformar. Não só acreditar, como você falou que aí é acreditar, é você ver o erro e você procurar a solução, né? Como tem aí o crítico, você vai lá, você identifica o crítico e fala assim, como que eu vou combater esse crítico? Então esses livros aqui, eles mostram os seus erros, mostram no que você está errando e como solucionar esses erros. Ele separou 2, eu separei 3, porque eu até escrevi esse aqui, que foi o melhor livro da minha vida. Ele tem com certeza a versão em português, mas essa daqui é a versão em inglês, que é The Power of Change, que é do Pastor Craig. Eu acho que é O Poder da Mudança, em português. Foi assim um livro transformador para mim. Ele mostra exatamente como você consegue colocar os hábitos em prática, os hábitos mesmos, assim, hábitos saudáveis. E assim, ele dá o passo a passo nesse livro, ele dá o passo a passo de por que você tem hábitos ruins. Ele vai lá no fundo, assim, ele faz questionamentos bem profundos que mostra você por que você tem aquele hábito, por que você está criando aquele hábito, por que você procrastina. Então ele vai bem nos seus porquês, e depois que ele mostra os seus porquês, ele dá a solução de como você pode superá-los. Então, para mim, The Power of Change realmente é um poder da mudança. Foi um livro que me transformou. Eu achava que eu não era disciplinada. Depois que eu li esse livro, realmente eu vi que eu sou disciplinada, sim, mas eu era disciplinada em coisas erradas. Então, me fez transformar hábitos que eu tinha que não eram saudáveis em hábitos saudáveis, e me fez ter uma força
não só mental, mas também espiritual, porque como ele é de um pastor, então tem em todo final do capítulo tem uma passagem bíblica, então é um livro que tem muito embasamento, para a gente poder ter a força mesmo para fazer essa mudança que a gente precisa. Se fosse para indicar um livro tirando a Bíblia, o meu livro número 1 seria esse. Esse livro realmente me transformou, tenho certeza que vai transformar vocês também. E para vocês que não gostam de ler, eu acho que o primeiro passo é começar devagar, né? Sim, como você falou, disciplina é uma coisa que eu sou a prova viva de que disciplina dá resultado, porque eu não tinha prática de ler, eu sinceramente achava que eu não conseguia entender, que eu lia uma página, na hora que eu ia para outra eu já tinha esquecido o que eu tinha lido no passado, do que eu tinha lido, né? E quando eu voltava para o livro eu já tinha esquecido tudo, que isso não é verdade. Então foi prática, disciplina, acordando de manhã cedo para ler todos os dias, e hoje eu sou um cara que eu tenho que ler, cara, tenho que ler, principalmente esses livros que falam com a gente, que colocam um espelho na nossa frente, que nos ajudam a identificar a gente mesmo como pessoa, os pensamentos que nós temos o tempo inteiro, e esses livros, sem dúvida nenhuma, ajudam muito. Pra mim é fácil falar porque eu já gosto de ler, sempre gostei de ler, mas eu queria que você desse alguma dica, porque você não gostava de ler e você achava que não aprendia. Como que você conseguiu ter essa virada de chave? O que você pode dar de dica para aquelas pessoas que estão passando pela mesma situação, que falam assim, eu não consigo ler, eu não vou conseguir ler esse livro inteiro, eu não entendo. Sabe como eu comecei a ler? Primeiro foi decisão. Eu vi que acho que um americano médio, os homens mais ricos do mundo, Estados Unidos, eu acho, não do mundo não, mas dos Estados Unidos, ele lê em média 70 livros por ano. Eu ficava, caramba, como pode, né? O cara lê 70 livros por ano, eu acho que é isso, não tenho quase certeza. E a média do brasileiro é muito menor, lógico. E eu lembro que eu coloquei uma meta na minha cabeça, eu falei, eu vou ler 12 livros esse ano. E eu nunca tinha lido eu acho. Eu acho que eu lia assim por alto, igual a Bíblia. Lia, aí não lia, ficava um tempo sem ler, aí lia de novo. Não tinha a prática, né? O hábito. Mas eu botei na minha cabeça, eu falei, se os caras mais ricos do mundo, eles leem essa quantidade de livro por ano, então é isso que eu tenho que fazer. Daí eu lembro que eu juntei duas coisas, cara, coisas que eu não gostava muito. Uma era acordar muito cedo e a outra era ler. Então eu botava meu celular despertar sempre meia hora, 40 minutos antes da hora que eu realmente tinha que acordar para poder fazer a coisa do dia a dia. E eu despertava todo dia 40 minutos antes só para ler. Então eu fazia duas coisas que realmente eu não gostava, que não estava sendo prazeroso. E isso durou durante, alguns meses fazendo isso. Até o ponto, hoje em dia, de ter virado prazeroso para mim. Hoje eu não preciso mais acordar 6 horas da manhã para ler, porque todo o tempo que eu tenho disponível livre, agora eu estou lendo. Em vez de estar ficando no celular ou fazendo alguma coisa desnecessária, eu estou lendo. Então, para mim, foi uma decisão. Eu falei, é isso que eu vou fazer. E isso, sem dúvida nenhuma, como eu sou muito disciplinado em todas as coisas, e com certeza eu consegui bater a meta e ficou muito fácil agora. Hoje em dia eu não preciso mais ter que acordar 6 horas da manhã, não, porque como eu falei, toda vez que eu tenho esse tempo livre, toda vez que eu estou no quarto, tem nada para fazer, eu estou lá com o meu livro. Pra mim, eu sempre gostei muito de ler, mas eu tinha uma desculpa de que eu não tinha tempo. Eu falava, eu não tenho tempo. Mas tempo lá de ficar no celular a gente tem, né? Então, uma virada de chave comigo também foi isso. Eu falei assim, eu tô com tempo livre, no tempo livre que eu vou fazer? Vou ler. Eu tô sempre com o livro à mão, no tempo que eu tenho livre, eu vou ler. E outro erro que eu cometia, pra mim, que não funcionava, era ler à noite, porque à noite eu já estava muito cansada. Então, na hora que eu ia pegar o livro pra ler, eu já não conseguia realmente assimilar, eu já estava cansada e eu realmente não estava conseguindo absorver o que o livro estava propondo pra mim. Então, eu fiz assim como você também, foi duas coisas difíceis pra mim também. Eu comecei a acordar cedo e comecei a ler mais cedo.
Mas foi bom, porque quando a gente acorda, nossa mente está fresca, está aberta a receber aquelas palavras, está aberta a receber aquele conhecimento. Então, para mim, foi algo que funcionou, acordar mais cedo e ler. Outra dica que eu posso dar não precisa, se você não precisa, bom, pro Edson funciona, ele pega, né, uma semana quero ler esse livro. Para mim, não. Para mim, ler uma página por vez, tenta meditar, principalmente na Bíblia, eu posso dizer, começa lendo um versículo e medita sobre aquele versículo, não precisa ler correndo. Eu confesso uma coisa, eu fazia muito isso, porque logo no início, como eu tinha essa meta, eu saía lendo, blá, 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 acabava, no outro dia eu saía lendo e não meditava no que eu estava lendo. E isso você me ajudou, principalmente com esse livro, a Bíblia, de estudo. Ele me ajudou muito nisso de ler. Calma aí, deixa eu ver se eu entendi. Calma aí, deixa eu ver onde que tá. Que época que foi? Quem que tava lá com ele? Então, sem dúvida, me fez mais ir profundo num texto menor, né? Numa página, num versículo, e ir mais profundo mesmo. Todo livro, quando eu tô lendo, eu fico assim, mas como? Mas como? Eu fico me perguntando, mas como? Aí eu leio uma coisa assim, mas como? Aí eu sempre me pergunto, mas como, e tento me responder. Porque quando eu respondo pra mim o como, eu sei que eu vou conseguir ter uma resposta que vai conseguir me fazer colocar aquilo em prática, sabe? Mas como? Dessa forma. Então, dessa forma eu consigo colocar em prática. Então, eu queria ler, mas como? De noite não estava dando certo. Então eu resolvi acordar mais cedo de manhã e ler. E também nos tempos livres. Você vai ver que você tem tempo livre, só que você está gastando da maneira errada. Se você começar a ler, você vai ver que você vai adquirir conhecimento. E vai ser o seu diferencial. Porque hoje em dia ninguém mais lê, né? Vou falar sinceramente aqui para você. Você tem tempo sim. Você tem tempo sim. Nem que você leia o seu livro pro banheiro. Você vai ler. Como é que você tem tempo para ficar no celular? Ficar vendo televisão? Sim. Tem tempo sim, não dá desculpa não, porque eu já dei muito essa desculpa, dei muito, eu tô falando por mim, eu sei que você também. Então se você, como eu falei, ter decisão e falar é isso que eu vou fazer, pega e faz, que eu tenho certeza vai te deixar uma pessoa mais inteligente, uma pessoa melhor, com maior crescimento e vai te ajudar muito. Vai ser uma pessoa diferenciada. Hoje em dia a gente está PhD em justificar nossas desculpas. A gente consegue justificar a desculpa que a gente está dando. Eu nunca vi disso, mas é verdade. A gente consegue justificar porque a desculpa é porque a gente não está lendo. Eu não estou lendo porque eu não tenho tempo. Não, você tem o tempo, então você adquire seu conhecimento. E outra coisa, para você que é pai, mãe, é um espelho pro seu filho ver você lendo. Não adianta você chegar pro seu filho e falar assim, vai ler, se você não pega um livro para ler, sabe? A gente sempre fala isso, é o exemplo que arrasta. Então deixa o seu filho ver você lendo a Bíblia, deixa o seu filho ver você lendo os livros. Um monte de livro, tudo quanto é lugar da casa tem livro espalhado. Sim, e é uma coisa que eu sempre falo com as crianças aqui, o que você aprendeu de novo hoje? Todo dia a gente tem que aprender uma coisa nova, e o que mais que a gente aprende novo é lendo os livros. Então eu sempre falo com as crianças, o que você aprendeu de novo hoje? E a gente aprende como? Lendo o livro. Então, essas foram as nossas dicas de hoje. Não só dicas de livros, mas de como você pode começar as suas leituras, né? Como você pode começar a ler, já que você não tem esse hábito. Outra virada de chave para mim foi uma frase que eu li, que eu falei com ele. Eu falei, se você não lê, você está se igualando a analfabeto, porque você não está exercendo algo que você sabe. Então, isso também foi uma virada de chave para mim. Tava na cara assim, nossa, realmente, se eu ler e não tô lendo, eu tô me igualando a alguém que não sabe ler. Então, não se iguale a alguém que não sabe ler, já que você sabe ler. Até ensine alguém a ler, se preciso for. Mas adquire conhecimento, é um diferencial para sua vida e para sua família. Com certeza. E esse é o Poder da Luta. Espero que vocês tenham gostado. Esses são os livros que a gente está lendo, como a Bruna falou. E se vocês têm livros interessantes, fala pra gente, coloca os comentários aqui, a gente quer comprar mais livros, né? Uma coisa que virou um hábito legal na nossa família, a gente quer sempre estar aprendendo. E indica aí quais livros que você indicam pra gente. Depois a gente vai fazer um novo episódio com outros livros sem sentimentalidade, porque esses são os que a gente leu agora, que a gente está lendo no momento. Exatamente. Aí depois a gente vai fazer um novo episódio com livros que a gente já leu, porque tem muitos livros legais que a gente pode passar para vocês, mas esses são os livros que a gente está passando no momento, porque vocês perguntaram. Mas é isso, a luta pela leitura. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Não esqueçam de dar o like e de assinar no nosso canal.